Salve minha tropa, cês estão bom? Ah, antes de qualquer coisa, se você for novo aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e comente, adoro responder os comentários. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vou abrir o caminho. Lorde da Espada Raycheig. Coveiro. Georg Billmeyer. Então, vemos um cenário muito caótico lá embaixo. Precisamos parar o ritual de invocação. Santa Maria. Chager. Já era galega, pois é dito. É tarde demais. O cristal que estava no meio da batalha começa a se partir. E como já era esperado, na cena seguinte ele se quebra completamente. O tier da torre está mudando de 12 para 12 difícil. Do nada, aparece esse figurante esbagaçando outros figurantes. Um novo objetivo de raid para a torre foi criado. Esse monte de figurantes todos cagados de medo. E é dito quinta temporada. Boss de temporada. Lorde da Pestilência. Esse verdão é malvado. Já passou a Tramontina nos guri que tava perto dele. Objetivo de raid: derrote o Lorde da Pestilência. E o bicho tá cheatado. Invocou uns tentáculos pra cima dos moleques. Rapidamente ele fez a passagem de muitos figurantes. Mas juro que esse aí tá pensando. Vou ficar quietinho aqui, o maluco tá de rasque. Mudando de cena, vemos a Santa lutando contra o Verdão. Ou pelo menos tentando, né? Eu espero que não mais. Esse líquido aí parece sangue. E espero que não seja da Santa. Se for ela, já foi de base. Eu não quero morrer. Lorde da Espada. Mestre da guilda. Mortal tolo. Aonde você pensa que vai? Então, ele lança um corte de espada para cima do cara que tava correndo. E finalmente a chegada de um protagonista nessa obra. Eu não aguentava mais tanto figurante kkkk. Nosso prota para o ataque com muita facilidade. Os guri ficam loucos dizendo todos que estão salvos. Então é dito que esse é o rei herói. O nosso prota já vai pra cima do bichão rápido. O Lorde da Pestilência lança uns cortes de vento ao brandir sua espada. Nosso guri, por sua vez, para os ataques com muita facilidade. Já estou vendo que essa obra tem uns quadros cabulosos. Eles estão prestes a chocar suas espadas. Ao chocar as espadas, cria-se um turbilhão verde de poder. Olha ela aí, tropa. Já estava preocupado, pois em uma cena passada eu pensei que ela tinha ido de base. Ousa me atacar sozinho, seu tolo. A esperança da humanidade. O rei herói. Sua morte será solitária, afogando no mar da pestilência, onde ninguém pode alcançá-lo ou ajudá-lo. Valeu. Não posso deixar que os outros vejam todos os meus poderes. Então eu estava bem preocupado sobre o que fazer. Como? Não pode ser. Assim o Lorde da Pestilência é derrotado. E com a gigantesca onda de choque, todos os figurantes ali presentes são atingidos com a pressão do vento e estilhaços. Após a poeira baixar, vemos esse tiozão da terceira idade com cara de surpresa. Daí aparece os figurantes todos felizes falando que ganharam. Mas na verdade quem ganhou foi o prota. Só pra deixar claro. E ele tá aí segurando algo em suas mãos, enquanto os guri comemoram a vitória. Temporada 5, Invocação do Lorde da Pestilência. Fim. O Lorde da Pestilência caiu? Um ticket de equipamento aleatório foi dado aos jogadores que contribuíram com a raid. Um ticket de carta de habilidade acima do ranking raro será dado aos top 100 jogadores. Um ticket gacha de artefato acima do ranking heróico será dado aos top 10 jogadores. Nós prevenimos o fim do mundo! Para o jogador Kang Yusung, que matou o boss da temporada Lorde da Pestilência, será dado uma peça de equipamento lendário, Morte Negra, e o título Matador de Lords. Todas essas recompensas foram dadas enquanto Protinha estava caindo. É dito. E com isso, o mundo novamente foi capaz de expandir seu tempo de vida em um ano. O jogador número 1 dos ranks em todas as 4 temporadas, ranqueado em primeiro lugar na raid da Torre Nível. Equipamento, habilidade e pontos de conquista todos em primeiro lugar. O herói dos heróis é o rei herói, Kang Yusung. Daí aparece um boneco igual ao prota. A menininha fala para os seus pais que é o rei herói na televisão. Então, vemos esse monte de figurante falando sobre a vitória do rei herói. E que ele e outros jogadores salvaram o mundo novamente. E esse maluco aí tentando vender uma camisa. Será que poderia pedir que diga algumas palavras, como um representante de todos os heróis reunidos aqui hoje? Então alguém fala com prota. Apenas diga algo legal, mesmo que não queira. Estou pedindo. Isso é uma transmissão ao vivo. Sala de conferência de Geneva da ONU. É dito que os top 10 jogadores dessa temporada estão reunidos aqui hoje. Perguntaram ao prota sobre ele ter salvado o mundo heroicamente e arriscado sua vida. Mano, o prota é porra louca. Ele diz: Herói é meu ovo, só tô fazendo isso por dinheiro. O repórter ali presente fica mais surpreso que eu quando sobra dinheiro no final do mês. A Galiga, por sua vez, sentiu que a alma dela saiu do corpo. E ele continua: Essa porra já acabou pra mim há muito tempo. E após alguns dias, monstros vieram se espalhando fora das torres. E após isso, indiscriminadamente massacraram as pessoas. Todos pensavam que o fim do mundo estava chegando. Mas no meio daquele pandemônio... Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Jogadores apareceram. Eles caçaram os monstros e protegeram as pessoas. Como consequência, as regras de um novo mundo foram anunciadas. Quebra de torre. O fenômeno onde os monstros saiam das torres podia ser evitado se a torre é atacada dentro de um intervalo de tempo específico. Portanto, os jogadores que possuem poderes sobre-humanos e poderiam atacar a torre passaram a ser vistos como heróis do mundo. Só estou fazendo isso pelo dinheiro? É o comentário do rei herói quando se tornou tópico controverso. Vemos o Protinha revendo sua entrevista um pouco sério. E pensar que esses são todos os maiores comentários. Isso é o normal do FJ? FJ é o Fórum dos Jogadores, a comunidade de jogadores do país, que foi naturalmente criada devido ao mundo se tornar um jogo. O Fórum de Jogadores é um lugar onde informações sobre cada raid é dividida, onde jogadores podem trocar itens. Como ele sabia que era eu? Então, ele lê uns comentários de figurantes pedindo para se juntar a ele na próxima temporada. Tem até um repórter que diz que vai esperar o nosso guri na frente da casa dele. O Prota abre a janela para tomar um pouco de ar. Então, ao olhar para baixo, o que parece ser uma cena de The Walking Dead, um mar de repórter está olhando para o Prota enquanto ele pensa que isso é um saco. Gostaríamos de uma palavra sobre a nova temporada. Você disse que acabou para mim há muito tempo no Salão da ONU. Então qual a sua razão para ser um jogador ativo na nova temporada? Celebridades que estão na TV são uns bêbados e estão causando problemas. Eles sequer sabem como fazer algo. Então ele dá um sorriso. Então, o Prota pediu para vocês deixarem o like nesse vídeo, comentar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. O pagamento vai ser com ele. Eu irei lhes pagar de volta com um bom entretenimento. Todos os repórteres se perguntam o que isso quer dizer. Então se ouve um som muito forte junto com o terremoto. E tudo continua a tremer. Então o sistema nos notifica. Temporada 6 Labirinto Sem Fim. Começar. Os repórteres ali presentes estão todos surpresos enquanto o sistema nos notifica. A estrutura da torre está atualmente sendo criada carregando 96%. Jogadores podem entrar às torres apropriadas após ler as informações através do portão. No térreo da torre. Conforme a quebra se aproxima, a torre flutuante irá chegar mais perto do solo. Preste atenção na altura da torre. Ataque a torre e proteja o mundo da sua destruição. Aproveitando a deixa, o Prota sai sem que ninguém o note. O que é esse panfleto? Sem chance o rei herói espalhou eles e se mandou? É família. O homem é marqueteiro. Já quebrou até a quarta parede falando com vocês. Você chegou ao seu destino. Uau, não tem nenhum rato aqui. Como esperado, o primeiro dia da temporada é tranquilo. A maioria dos monarcas estão felizes por ver o contratante do monarca palhaço. O monarca de ferro está rindo alegremente e deu a bênção àquele que abandonou sua espada. A monarca da nevasca está rindo e deu a bênção àquele que trouxe o espelho. Sim, apenas riam, continue rindo. Sua aptidão em esgrima aumentou grandemente. Sua aptidão em magia de gelo aumentou exponencialmente. Essas ações tiveram significado nessa vez, assim como no dia do Salão da ONU, para conseguir recompensas dos seres transcendentais que se chamam monarcas, e observam jogadores O monarca do ouro e lendas está rindo historicamente e deu a bênção àquele que escolhe as lendas. Bênção àquele que escolheu as lendas. Efeito. Por 3 turnos, sua sorte aumenta drasticamente, e em um desses 3 turnos, você irá obter uma recompensa de ranking lendário com 100% de probabilidade. Abrir todas as recompensas de uma vez. A bênção àquele que escolhe as lendas tem uma forte influência no gacha do jogador. E o Prota fica todo ansioso esperando o seu item lendário. E realmente ele conseguiu o item lendário. Porém, a descrição é muito grande. Se quiserem pausar o vídeo para ler, fiquem à vontade. Um item defensivo lendário, uma habilidade ranking heróico e um artefato ranking heróico. Entrar na torre. O monarca do ouro e lendas retirou sua bênção àquele que escolhe as lendas e abençoou seu negócio de camisetas. Então o Prota já aparece dentro da torre. Um pé. 56 pisa com força no chão. A torre da espécie de Orc Sangue da Lua. Tier 3, máximo de 5 andares. Número de jogadores que podem entrar mínimo 1, máximo 4. Sem andar. E descanso. Loja disponível. Agora, eu deveria testar minha habilidade rank heróico, espada congelada. E então ele invoca a braba. Sua compatibilidade com magia de gelo aumentou o efeito adicional. Respiração gelada foi obtido. Obrigado, monarca da nevasca. O homem já está pronto empunhando sua espada. Já foi invocando uma nevasca para cima dos orcs. Esses 2 quadros são um pouco confusos, mas parece que eles estão sendo congelados lentamente. O Protinha já lança uns golpes para cima dos orcs, que apenas com a força do golpe eles são arremessados. Todos os orcs foram congelados, e o nosso guri caminha tranquilamente no meio deles. Então o sistema o notifica falando que ele subiu de nível, e que alguns dos seus atributos ganharam 1 ponto cada. A carta de habilidade Criação de Espada Congelada subiu de nível. Você completou o primeiro andar. Um bom jeito de começar. Devo tentar salvar o mundo de novo? Você chegou no segundo andar.
O Prota faz uma cara um pouco estranha. Então vemos o porquê daquela cara. Um monte de orcs ao redor de uma fogueira. E os orcs também perceberam que o Prota está lá olhando para eles. O guerreiro está aqui. Ele é o guerreiro que nos levará a Valhalla. Vamos lutar com honra e morrer. Só aguardem seus fedidos. Vou mandá-los direto para o paraíso. Minha visão de 144p não me deixa entender essa imagem. Porém vejo que tem um pouco de ketchup nesse tipo de madeira. Você chegou no 4º andar. É ótimo que eu esteja subindo de nível, mas é meio difícil sem um andar de descanso. Então brota rapidamente e olha para o lado. Fiquem alerta, invocando a sua espada de gelo. Os guardas canção de guerra estão bloqueando o caminho para a sala do chefe. Que jeito ótimo de falar para todos o monstro de elite que ele é. Lute com honra e morra. O Rei de Aço abençoou os guardas canção de guerra. O Rei de Aço nos agraciou com sua bênção. Valhalla nos espera. Onde está o guerreiro que nos levará a Valhalla? Cantem o cântico de sangue e aço para o Rei de Aço. Eles não me deixam nem respirar. Já eu acho que o opressor aqui é o Prota. Ele passa a faca sem dó. E então ele fica surpreso. Um dos orcs o ataca ferozmente, quase o acertando. O Guri, ao desviar do ataque, já aparece atrás do monstro, pronto para finalizá-lo. Como pensei, não está dando dano direito. Já que é um elite, ele deve ser resistente a Ki gélido. Nosso Prota usa um dos orcs para pegar impulso. Preciso desferir um golpe fatal certeiro, mas não tenho a habilidade certa para isso agora. A cena corta, vemos o Prota tendo um flashback com o item lendário e as outras 2 habilidades rank heróico. Abrir inventário. E ativa o artefato Coração Congelado. Não sei nem se posso aguentar usá-la. A explicação é um pouco grande. Então, se quiserem ler, por favor, pausem o vídeo. Chique. Desça aqui e lute. Aqueles que não agem com honra não podem ir para Valhalla. Os caras incorporam os ganados de Resident Evil, jogando machados no Prota. Isso mesmo, agora não é hora de hesitar. Emendar artefato. O artefato de ranking heróico Coração Congelado foi emendado. Detectando a essência de um poder de uma poderosa magia de Ki gélido, você adquiriu Sinergia Glacial. Efeito do Ki gélido de cartas de habilidade equipada foi reforçado. Para que se contentar com pouco quando você pode ter uma mina de ouro em itens? Estou transbordando de magia, então no cansaço também se foi. Guerra no fim. É guerra novamente. Então, o machado do orc é amassado ao atingir algo muito duro. Vemos que aquele ataque tinha sido no Prota. Então, nosso guri estoca o orc perfurando o seu peito e já cai fedendo no chão. Os outros orcs o cercam prontos para atacá-lo. Nessa cena, nosso Prota mostra quão apelão ele é, congelando a espada e parando 2 ataques de uma vez só. Assim também congelando os 2 orcs ao mesmo tempo. Ele parte o machado com muita facilidade. Ao brandir sua espada, ele finaliza 2 de uma vez. Mais um orc querendo que o Prota carimbe sua passagem. O Prutinha, por sua vez, faz sua passagem só de ida. Então, o orc já é arremessado contra uma parede. O outro orc que estava olhando não entende como o Prota é tão forte. E vai ficar sem entender, pois nosso guri começa o massacre e sobe de nível várias vezes. E o homem continua fazendo kill atrás de kill. Foi tão rápido que esse até esqueceu de cair. Ufa, acabei com esse andar. Tch. Minhas estimativas estavam erradas, devo ter perdido o jeito. Ok, e aí vem o golpe final. Mano, kkkk. O guri invocou uma clava gigante de gelo. Então ele sobe de nível mais algumas vezes e conclui o andar de elite. Você recebeu um pacote de carta de habilidade aleatória como recompensa. Você ganhou 1000 pontos de conquista. Desbloquear o pacote. Então, uma carta de habilidade brilha muito forte, quase cegando o nosso Prota. O sistema diz que é uma habilidade normal. Pensei que ia ganhar pelo menos uma lendária. Uma habilidade normal, hein? Bom, é melhor do que nada equipar habilidade. A bênção àquele que abandonou sua espada aumentou de maneira significativa o efeito da sua carta de habilidade. Ao andar um pouco, ele chega a um lugar mais iluminado. Bem-vindo então, ainda não morreu, Sim, é uma pena, mas ainda tô vivo. Não, não é. Você só pode vender vários itens enquanto está vivo. É mais eficiente não morrer. 1.600 pontos de conquista. Já coletou bastante. Tenha certeza de usar todos antes de morrer. Mostre-me a lista de itens. Compre um pacote de carta. Uma lendária. Vai aparecer com certeza. Tá, claro. Não acredito em você. Comprar uma poção de velocidade e uma de fogo. Guardar tudo. Vamos lá. Compre um pacote de carta. Só umzinho. Lá, não tô ouvindo. Você entrou no andar do boss Já é a hora da guerra? Lute com honra e morra. e quebra o escudo do Prota com um único ataque. O cara é grande pra caramba. Eu não tava lutando contra anões e orcs até agora. Lançar poção de fogo. Então ele acerta a poção bem na cara do gigante. Mas parece que só deixou o bicho com raiva. Não falei. O bicho já parte doido para cima do Prota gritando Valhalla! Mas o nosso guri já está preparado para atacar bem nas costas do monstro. Com o ataque, o Prota atravessa o orc de lado para o outro, meio que fazendo um pouso de super-herói. Com a bênção, até mesmo uma habilidade normal se torna útil,
Nessa cena tem um balão que diz apenas isso. Isso não acaba. Porém, me parece que já acabou sim. Vixe, família, realmente não acabou. O cantor Sangue da Lua Vermelha ativou a habilidade Berserk. Bem, o jogo não tem graça se for fácil demais. O orc chefão já no seu modo. Berserk invoca uma aura assassina. O nosso herói, percebendo que aquilo pode ser perigoso, ativa seu escudo. Tanto dano apenas da onda de choque. Estou acabado se for atingindo por isso. Então ele diz mais. Só se eu for atingindo por isso enquanto toma as porções de fortalecimento. Então o orc o ataca ferozmente. Mas esse ataque faz o nosso guri começa uma contagem. 175, 174. E continua. 113, 60, 59. 3, 2, 1. Tá na hora. Você limpou o andar do chefe. Você conquistou a torre da tribo de Orc Sangue da Lua. Você recebeu um pacote de cartas de habilidade elementais como recompensa por conquistar a torre. Você obteve a conquista especial Primeiro Conquistador. O efeito da poção de aceleração está desaparecendo. Não é assustador como as coisas estão indo tão bem até agora. Pacote de cartas de habilidade elementais. Descrição. Você é capaz de selecionar um elemento específico para aleatoriamente obter uma carta de habilidade comum ou maior. Essa não é a melhor recompensa que posso obter no Tier 3. Abrindo o pacote com o elemento gelo. Uau! Uma carta comum. Você obteve raio de gelo. Justo o que eu esperava desse jogo lixo. Torre do Diabrete Adorador de Demônios. Tier 3, número de jogadores permitidos mínimo 1, máximo 16. Snow Aquils, Malditos, Cultistas, Nojentos, Nanimos and Thieves. Então todos os diabretes partem em direção ao nosso herói. Ele, por sua vez, prepara um ataque. Raio de gelo. Então todos os monstros são perfurados instantaneamente. E o prota continua a lançar seu raio de gelo. Ah, subir as habilidades de nível é tão divertido. Raio de gelo, elemento, gelo, metal, habilidade. Concentra o frio da atmosfera e o dispara na forma de um projétil. Efeito da sinergia de reforço glacial, dano aumentado. Número de projéteis aumentado. O nível de raio de gelo aumentou. Onda 2 está começando. O rei demônio! Nos mande para o inferno! Iic! O nosso prota apenas suspira vendo aquele monte de cosplay de anão. Apenas esperem, seus malditos. Vou conseguir passagem para todos vocês. E realmente ele fez as passagens e carimbou. Você subiu de nível. O nível do raio de gelo aumentou. O nível da criação de espada congelada aumentou. Infiel nojento! O chefe da torre Diabrete Herético apareceu. Vamos honrar o rei demônio com o seu sangue! Avancem, meus fiéis! Se apressem! Mas não deu nem tempo do chefe fechar a boca, pois o prota já começou a atacar. Que? O efeito de status gelado congelado foi aplicado ao Diabrete Herético. Você apareceu bem a tempo para eu testar algo. Por exemplo, Efeito de reforço da sinergia glacial. Número e tipo de armas criadas adicionalmente aumentou. o número máximo de armas congeladas que posso criar. E então vemos o nosso herói com 8 bravíssimas lanças e gelo. E ele começa a fazer um show como se fosse marabalismo testando suas técnicas. E adivinha quem estava assistindo esse show e servindo de cobaia? O nosso prota perfura o cosplay de anão 3 vezes o empalando. E o prota corre em sua direção para finalizá-lo com extrema violência sem necessidade. Você eliminou o Diabrete Herético. Você concluiu a torre do Diabrete Adorador de Demônios. Você recebeu um ticket gacha de equipamento aleatório como recompensa por conquistar a torre. Usar ticket de equipamento? Você obteve placa peitoral de prata. Eu já tenho um lendário, então isso é inútil. Parece que a lâmpada congelada não fica mais fraca, mesmo se eu dividir em múltiplas peças. Por enquanto, não sinto nenhuma diferença com 8 delas. Cumprimente sua sombra. Uma das facções da torre mostrou grande interesse em sua performance. Mas já? Evento especial, contato de uma facção. Existem diversas facções entrelaçadas dentro do mundo das torres, com organização sobre a liderança de monarcas. Eles desejam juntar forças com jogadores para desenvolver suas facções. Um jogador pode ser afiliado a uma facção específica no mundo das torres. Complete as missões dadas pelas facções e obtenha maiores recompensas. Muitos aspectos do Conselho Sombrio são velados.
Essa é uma oportunidade de dividir segredos com eles, conforme sua afinidade com a seguinte facção aumenta. O jogador obterá seus misteriosos poderes e escuridão, e sua existência será protegida sob seu véu. Você gostaria de se juntar à facção Conselho Sombrio? Lembramos de você, mortal. Gostaria de conhecer sua sombra novamente. E juntar-se a vossos sussurros. O Conselho Sombrio? Nada mal, já que me juntei a eles na 5ª temporada, no entanto. Eu realmente quero me juntar a vocês agora, mas tem um monte de outras facções que estão desesperadamente tentando lhe devorar, sabiam? Nosso véu irá cobrir você também. Já se esqueceu dos nossos poderes? Estou dizendo isso porque sei sobre seus poderes muito bem. Então, o que deseja? É difícil conseguir o que quero apenas com palavras. Uma fera sombria? E se vocês vão me dar uma, então podem muito bem adicionar uma carta de habilidade rara do elemento trevas. Não superestime sua própria existência mortal, tolo. Sua existência como mortal nesse mundo é... Ah, beleza então, que seja. Sem chance de eu trabalhar com vocês e nunca mais vamos nos encontrar. Dá licença para eu passar. Eu fiz tantas coisas para todos, mas vocês não podem fazer sequer isso para mim. Espere. E então, graças ao nosso prota ser um bom negociador, ele acabou ganhando os guri no papo e realmente ganhou sua fera. E a fera é esse gatinho brabo demais. Você obteve uma fera sombria. Você conseguiu uma conquista especial adotando um gato. Você obteve 100.000 pontos de conquista. Bom garoto. Você obteve a carta de habilidade rara, Lâmina Sombria. É o suficiente? Ótimo. Vou me juntar a vocês. Você entrou na facção Conselho Sombrio, sua afinidade com a facção citada aumentou. Parece que essa temporada vai ser ótima, não é? Devo continuar o progresso enquanto tudo está indo bem. Ou devo parar agora enquanto estou me sentindo ótimo e começar a ajustar minha condição. Senhor Kang Yu-sung. Lá vamos-nos de novo. Senhor Kang Yu-sung, no mesmo dia que a temporada começou, você já conquistou 2 torres do Tier 3 e está chegando no primeiro lugar dos rankings. Por favor, diga algumas palavras sobre isso. Ah, meus olhos. É porque eu sou bom. Não é incrível? Ouvi que até o mestre da espada chinês derrubou uma torre de Tier 4. Parece que a corrida dessa temporada está acirrada desde o início. Tier 4, quantas pessoas estavam lá? Aparentemente, 5 veteranos da guilda do Partido Comunista Chinês, liderados pelo mestre da espada, estavam presentes. No entanto, 4 jogadores foram mortos durante o ataque. Uau, ele não tá pra brincadeira. Mas está mais para um mestre do escudo, já que simplesmente usou escudos humanos. Está sugerindo que um mestre da espada esperava estar em sacrifícios? Senhor Yu-sung, aparentemente o mestre da espada acabou de entrar na torre de Tier 5. E com quantas pessoas dessa vez? Ele estava sozinho. Minha nossa, parece que ele está transbordando de vigor desde o primeiro dia. Não tem sentido entrar na corrida no começo da temporada. Já que todos sabem disso, a Santa está coletando habilidades e itens primeiro. E também parece que o coveiro não vai participar do jogo neste momento. Pelo visto, ele tem planos de acumular itens de Tier 4? O que você acha disso? O mestre da espada? É dodói das ideias? Quer dizer então que não vai participar da corrida com o mestre da espada? Oh, pensei que todos já sabiam disso. Na verdade, também sou maluquinho. Se tivesse que escolher entre ser um lunático vencedor ou um perdedor, eu não deveria tentar ser aquele que ganha? Por favor, tenha cuidado com o que fala. Então, tem alguém que pode me ajudar a chegar na torre Tier 5? Ao mudar de cena, vemos um pé pisando no que parece ser um círculo mágico. E esse pé é de ninguém mais que não o nosso prota, e então o sistema o notifica. Só tem uma coisa que detém a glória da vitória. Sob a supervisão do monarca palhaço, cada monarca lança suas apostas. Vários monarcas estão lutando para apostar em você. O monarca da nevasca apostou em você. Por favor, não me desaponte. Torre da Guerra. Tier 5. O formato campo de batalha, tipo de campo. A batalha de um ser histórico, a uma fortaleza. Aguarda por você número de jogadores mínimo. Um máximo 2 sem loja. Isso já foi além do nível de uma batalha por orgulho. Nota. Os jogadores não podem ser da mesma facção. Já tem um jogador na torre. Objetivo-alvo, vitória da facção escolhida. É claro, o jogador que já está dentro deve ser o mestre da espada, beleza. Vamos jogar de verdade. Entrar na torre. Entrando na Torre da Guerra,
Ano Continental 000, Cavalis, o Império Maligno, iniciou uma guerra de conquista, avançou até o limite e chegou aos portões da Fortaleza Palas, no Reino Rodeia. O resultado da batalha histórica, Cerco de Palas, está nas suas mãos. O Império Cavalis ou o Reino Rodeia? Lute pela causa que acha ser a certa. Os comunistas estão lutando pelo imperialismo. O que acontece se eu reportar isso? Seleção indisponível. Um jogador já escolheu essa facção. Bem, mesmo que tivesse que escolher, seria o reino de qualquer forma. Neste jogo, o lado em desvantagem aparentemente ganha recompensas melhores. Você escolheu o Reino Rodeia, indo para o Forte Palas. Então a cena muda. Vemos 4 cavaleiros em volta de uma mesa e, pelo que parece, nosso prota irá aparecer lá. Eles exclamam: um jogador chegou. O senhor está conosco. O visitante veio nos salvar. É dito que essa é a sala de planejamento estratégico, vendo como estão vestidos. Parece que a batalha está próxima. Posso me sentar? Sim. Quem está no comando? Parece que não há ninguém no comando pela cara que eles estão fazendo. Porém, aparece um pé, e o dono desse pé diz: que insolência, caro visitante. Já o nosso prota, por sua vez, não entende o que ele quis dizer. Será que não consegue seguir as leis reais diante do Lord Muta Duchamp, comandante deste lugar, 12º herdeiro da família real de Rodeia e líder do marquesado de Duchamp? Não importa se é um visitante ou coisa assim. Olha, chefia, você acha que vamos ganhar essa batalha? É claro. Apesar de nossos recursos estarem em falta, não há limites para nossa força mental. Pois os generais do reino Rodeia têm a mentalidade sem limites de centenas de homens. E o prota parece puto, após ouvir essas palavras. Somos capazes de derrotar 10 vezes mais que o Impe. O prota, já com muita raiva, dá um socão na barriga do gordinho. Então, o nosso prota se levanta com um olhar assustador e diz que de agora em diante quem dá as ordens aqui sou eu. E por incrível que pareça, mais os soldados parecem estar felizes com o socão que o gordinho levou. Certo, é hora de começar a reunião. Qual o número de nossas tropas defensivas, soldados e os números do Império? Então é dito. Temos 5.000 plebeus recrutados na parte de infantaria. Entre eles, o número de pessoas que sabem usar um arco é aproximadamente 900. É uma diferença avassaladora comparada à presença militar do Império. A única coisa boa nessa série de azar é que nesse mundo não existem magos ou sequer magia. E aquele mestre da espada não é um jogador que só usa a força bruta. Ele é o apóstolo do Monarca de Ferro. Normalmente, um jogador padrão pode fazer um contrato com apenas um monarca. Tendo isso em mente, só há um monarca que pode dar recompensas. Sou um caso especial, já que sou recompensado por vários monarcas. O monarca palhaço me transformou naquele jogador. Por outro lado, um monarca pode ter vários jogadores, mas só existe um jogador que possui o título de apóstolo e é favorecido pelo monarca. O monarca não mede esforços para ajudar o apóstolo, mas claro que há restrições. No caso do mestre da espada, habilidades relacionadas com o monarca de ferro não podem ser usadas como ataque. Essa batalha não parece tão ruim. Mas a pressão sobre os soldados aqui será diferente. Não se sabe o quanto o mundo dentro da torre pode ser considerado real. Quer essas pessoas estejam vivas, ou simplesmente são seres virtuais que existem na torre. É impossível descobrir. De qualquer forma, não tenho o que fazer sobre isso. Agora, como vou elevar a moral dos soldados? E então várias aves voam assustadas. O grande visitante apareceu para o nosso reino Rodeia. Além disso, Muta Duchamp foi dispensado de sua posição como comandante, e o jogador em pessoa vai nos liderar. Parece que aquele gordo foi expulso e o jogador assumiu o comando. O senhor realmente deve estar cuidando de nós. A moral dos soldados está subindo às alturas depois que superou o Lord Muta. Nossa, isso é incrível. Fiquei preocupado por nada. Então, ao mudar de cena, algo chama a atenção do nosso protagonista. O Império lançou um ataque. Mudando de cena, vemos os arqueiros preparados para atacar. Mais rapidamente são surpreendidos por soldados que já estão subindo, prontos para atacar, enquanto mais soldados inimigos se juntam cada vez mais. A ofensiva do exército imperial é forte por estar à frente dos nossos portões. Se pudermos subjugá-los, isso vai quebrar a vantagem do inimigo. Beleza. Fera Sombria. É muito grande, deveria falar Black no lugar? E os soldados que estão ali vendo o nosso Proton invocar sua fera ficam surpresos.
Agora pera lá, família, o que ele deu para esse bicho comer? Pois quando apareceu era só um gatinho. Viram a prova? Mostre-me suas habilidades. O que é aquilo? Tem algo grande e escuro na muralha do castelo. Parem de falar besteiras e fique em formação. Não importa o que aconteça no campo. O que houve? Ao olhar para onde veio aquele grito, o soldado fica aterrorizado com a cena que vê ali. Vários dos seus homens estão sendo empalados ao mesmo tempo pela fera do Prota. Monstro, corram! Esqueçam a muralha do castelo. Vão para... Eu acho, mas só acho mesmo, que vocês não vão conseguir fugir, não, hein? Sim, parece que você estava com muita fome. Hora de comer, Black. E o gatinho, que não é mais um gatinho, devora todos aqueles soldados congelados. Todos os soldados em plena batalha ficam surpresos. E o Prota nem deixa eles pensarem, e já lança um ataque para cima de todos. O nosso guri parece satisfeito com seu ataque, pois ele só acena com a cabeça. O mestre da espada nem está aqui. Então é dito, um jogador mostrando a sua presença é uma espada de 2 gumes. A moral de todos os seus aliados aumenta. O senhor jogador está com o reino Rodeia. Mas ao mesmo tempo isso expõe sua localização para os jogadores inimigos. Mas é claro, não é uma batalha com suas vidas em jogo. Assim como qualquer outro jogo, existem regras dentro da torre. Se jogador perde para outro dentro da torre, ele apenas é expulso de dentro da torre. E o ataque é considerado uma falha. Dentro da torre, um jogador não pode matar outro. Mas é possível para a torre matar um jogador. Eu não iria morrer nessa torre. Mas isso não significa que está tudo bem perder aqui. Então essa é a sua jogada, hein? A moral das forças aliadas sobe, mas... Mudando de cena, vemos um cenário com muitos soldados ali caídos com espadas enfiadas em seus corpos. O que ele está fazendo? Já é hora dele aparecer? Ele realmente vai aparecer depois que todos forem mortos? O que é? As espadas estão se movendo sozinhas. Finalmente está aqui, manipulação de espada, hein? Onde ele conseguiu uma carta de habilidade rank heróica? Foi apenas sorte ou... Será que o próprio Monarca de Ferro o concedeu? Ele preparou muito para esse esconderijo esse tempo todo. Mas eu não estava apenas brincando também. Dito isso, o nosso Prota invoca seu poder sombrio e bloqueia todas aquelas espadas que vinham em sua direção. Tarde demais, minha subida de nível está concluída. Lâmina sombria. Tier. Rara elementos. Trevas, assassinato habilidade. Permite a criação de uma lâmina de trevas da sombra do jogador. Senhor jogador, veio por nós o Império Cavalis. O visitante está lutando pelo Império. Como esperado, eu sou o alvo. O jogo virou nesse campo de batalha. Mas não me diga que pensou poder me pegar apenas com isso. O nível de sofisticação de espada é inversamente proporcional ao número de espadas. Todas aquelas espadas começaram a cercar o Prota. Bom, eu te disse. Coisas assim não vão funcionar. O nosso Prota olha para o lado com uma cara de espanto. Mas no mesmo instante ele muda sua feição para uma cara de quem vai aprontar. O escudo do arcanjo refletiu o ataque inimigo. O escudo de arcanjo foi destruído. Tempo até o próximo uso, 167 horas, 59 minutos e 57 segundos. Você não pensou em usar a manipulação de espada para dominar a fortaleza, né? Então o mestre da espada ainda está sentindo o golpe. O que você acha que vencer nessa torre significa? Mesmo se essa fortaleza cair e todos os desgraçados nesse reino morrerem, a menos que eu derrote você, o Império não pode ganhar. Estava ciente disso e ainda escolheu esse lado? Pensa que vai me derrotar? Sim, um jogador é um herói. O dever de um herói é proteger o mundo. Um valentão que não compreende esse dever não é digno de se tornar o rei-herói. Beleza, senhor, bom discurso. Mas sabe uma coisa? Significa que seus membros de guilda não estão incluídos no mundo que você precisa proteger? Saiba que não terá uma morte bonita, Kang Yusung. Ele falou isso enquanto partia para cima do Prota. Acho que vou viver um pouco mais porque está incomodado? O mestre da espada está com sangue nos olhos, ataca o Prota e quebra seu escudo com facilidade. O Prota também não deixa barato e o ataca de volta. E a fera das sombras do nosso guri já está nas costas do mestre da espada. Finalmente ele percebeu. Porém, acho que foi um pouco tarde demais, pois já podemos ver um pouco de ketchup no ar. Os monarcas estão assistindo essa luta. Nem você estaria ignorante no significado de perder essa luta. Por que eu lutaria? Mas ao falar isso, ele segura sua espada com força.
e já pula em direção do mestre da espada. Seu ignóbil está usando suas palavras para atingir pontos cegos psicológicos? Hã? O que está fazendo? Não me diga. Então a razão para ele mostrar tais atos desde o começo e até revelar sua presença não era para encontrar os defensores. O jogador está vindo nessa direção, socorro. Merda! Parado aí, Kang Yusung. Sala de comando do Exército Imperial. Como deveríamos parar aquele monstro? Todos corram. O que o nosso visitante está fazendo? Honorável Duque Barmut, por favor, acalme-se. Todos se viram bruscamente ao ouvirem. Achei. A forma de ganhar um jogo não é limitada a uma só estratégia. É um jogador. Será que os deuses nos abandonaram? Precisamos proteger o Duque Barmut. Nosso prota é muito poucas ideias. Já lançou um corte de espada nos soldados, que não puderam fazer nada além de ver o Duque ser dividido em duas partes. Você Deveria ter tirado as roupas dos oficiais e os escondido entre os soldados. Você não sabia que tudo que preciso fazer é parar o avanço do Império? Esse coreano desgraçado! Você concluiu o cerco de Palas. Ano Continental 000. Durante o cerco da fortaleza de Palas, todo o posto de comando do Império Cavalis, incluindo o Duque Barmut, foi aniquilado por um assassino desconhecido, e o exército imperial sem líder decidiu recuar. Você teve sucesso em atacar a Torre da Guerra. Você pode pegar uma carta de habilidade do jogador inimigo como recompensa. Vontade extrema da espada, raro. Dança do aço, raro. Manipulação da espada, heróico. Minha nossa, que gentil de sua parte me dar isso. Seu filho da puta maldito. Vou te matar, eu vou te matar com certeza. Mas já que está oferecendo, não seria rude de minha parte rejeitá-lo? Opção selecionada. Você obteve a habilidade que escolheu. Rank, heróico. Atributo, metal, característica. Permite que controle a espada livremente ao direcionar seus pensamentos para ela. Equipar habilidade. Você obteve a sinergia do aço. Os efeitos das cartas de habilidade do atributo metal foram reforçados. Não pense que acabou, entendeu? Kang Yosung! Blá. Temporada 2, Rei dos Heróis. Mudando de cena, vemos uma máscara no chão, bem próximo aos pés de alguém. Uma cena familiar. Ó criança de múltiplas faces, múltiplos talentos. Você quer virar um herói? Por volta dessa hora, sonho com esse dia, como sempre. E faço a mesma escolha. Você será o herói dos heróis, mas pelo resto da vida não será compreendido por ninguém. Vai virar alvo de chacota e piada deles. Onde mais você encontraria algo tão engraçado? Esse sonho tem se repetido incontáveis vezes. O monarca palhaço fez um acordo de jogador com Kang Yosung. Então ele acorda com o som do celular, alguém está ligando para ele. 4 chamadas perdidas. Ei, Yosung. Eu sei que tá aí dentro, então abra essa porta, seu desgraçado. Ah, estava me perguntando por que meu sonho foi tão intenso. O que é essa barulheira logo cedo? Minha nossa, como uma pessoa tão humilde quanto o gerente-geral está fazendo nesse lugar. Hahaha. Olha como esse garoto levanta a cabeça só porque foi um pouco duro. Park Tae-shik, comumente conhecido como Mestre Park. Um jogador no top 30 do ranking que fez um acordo com o monarca dos assassinos. E ainda mais conhecido pelo apelido de jogador Lâmina Mortífera. Além disso, ele é o gerente-geral da Agência de Inteligência Nacional, trabalhando sob ordens diretas da Casa Azul. Parece cansado. Também teve que correr um pouco no primeiro dia? Acha mesmo que eu teria tempo? Desde o primeiro dia da temporada, todos os malditos sedentos por guerra do mundo estão colocando jogadores nas linhas de frente e formando uma serenata de destruição. Minha nossa, também há grandes esforços para a paz mundial atualmente. Mas por que não atendeu o telefone? Tava dormindo. O sol já subiu faz tempo. O quão bagunçada é a sua vida. Ac! Ei, desgraçado, ao invés de sair por aí vendendo camisetas do rei-herói como um lunático, deveria reavaliar seu jeito de viver. É vergonhoso, então para de me chamar disso. Bom, julgando pela forma como vive, você parece mais um filho da escuridão. Mesmo depois de ganhar tanto, ainda tá só comendo do restaurante chinês mais próximo 3 vezes ao dia? E qual o problema com o restaurante chinês da nossa cidade? O brisket de Jampong é bom pra caralho. É mesmo? Então me deixa provar um pouco desse brisket Jampong também.
2 tigelas de jampong com porção dupla e coloca um pouco de licor Kaoliang. Minha história com esse senhor vem de desde antes do mundo virar um jogo. Olha pra frente, é uma batalha nas linhas de frente. Corte. Já tá tudo acabado. Só não morre. Kang Yo-sung, 15 anos. Uou, como você conseguiu vencer aquilo? Como esperado do Kang Yo-sung. Tem algum jogo que ele não domine? Park Tae-shik, gerente de Lan House. Esse garoto é um gênio dos jogos. Ei, Yu-sung, você devia virar profissional. Quê? Naquele tempo só estava jogando por diversão. Mas esse tio convenceu meus pais. E se voluntariou para cuidar de mim e refinar meu talento. Então um dia, quando fiz 18 e estava esperando fazer minha estreia oficial. Temporada 1. O fim da paz. Uma nova temporada começará em breve. A primeira temporada, junto da primeira quebra de torre que enfrentamos, aconteceu. O Yo-sung vê algo aterrorizador em sua frente. Um monstro horrível está prestes a fazer a passagem do dele. Mas no último segundo, ele é salvo pelo tiozão, que cravou sua adaga bem crânio do monstro. Você tá bem, Yo-sung? Mãe! Pai! Mãe! Eu perdi os meus pais naquele dia e encontrei o meu único herói. Então, o que te traz aqui hoje? Hoje, vim aqui por causa da associação. Obrigado por assistir. Mais uma vez peço seu like para a continuação.